Eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Last Wish, e hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Last Wish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catedral de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catedral de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com ela. Ela, que além de ser a maior especialista em luto pet desse Brasil, e é nossa amiga, né? Exatamente. Estamos aqui hoje com Kênia Camargo, que é consultora, mentora, palestrante e ajuda várias empresas, tutores de pet. Tem revolucionado esse mercado. Se apresente. Senhorita Kênia Camargo, muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse papo funerário que vai ser o papo sobre luto pet. Ah, que legal. O papo que o setor precisava ter, né? O papo que o setor precisava ter. E com pessoas que o setor precisa conversar, não é isso? Exatamente, exatamente. Kênia, assim, acho que antes de tudo, a gente gostaria que você se apresentasse para nossa audiência, né? Quem é Eu acho difícil alguém... eu já ia alguém não isso. conhecer ela, né? Eu acho difícil. Mas se apresente pra gente, fala pra gente onde que iniciou essa sua trajetória no luto pet, assim, dá uma explanada pro pessoal te conhecer melhor. Então, há 28 anos, a minha família decidiu ter um cemitério e crematório pet. Caramba! E há 15 anos atrás, eu me dediquei a ser diretora desse empreendimento familiar. Nossa! Apaixonei pelo setor
estava ali solo, né, naquele ambiente sozinho. Quando eu falo solo, o segmento funerário PET, ele era sozinho, ele não fazia parte desse setor funerário Sim. gigantesco que hoje eu participo. Era um novo, né, ali. Muito novo. Então você meio que foi a pessoa que chegou desbravando o negócio, a pessoa com o facão abrindo o caminho. Bem isso. Eu olhava, assim, nas redes sociais, sabe, do sindicato, dos funerários, via as pessoas movimentando nas empresas do cemitério, tudo do setor funerário e falava, eu preciso entrar nesse setor. Sim. E aí eu comecei a fazer alguns movimentos, sabe? E falava assim. E aí eles falavam, não, a gente não tem nada pra pet aqui. Não tem como vincular vocês aqui. Como assim? De onde vem essa pessoa com... Exatamente. E eu falei, então tá bom, pera lá. Eu mesmo vou começar a movimentar. Na simplicidade, porque o nosso estabelecimento sempre foi muito simples, Sim. né? Eu fui trilhando novos caminhos. E por qual motivo? Porque eu via que os tutores precisavam de mais atenção. Sim. Eu ficava muito incomodada de ver o tutor ir para dentro do nosso espaço, Sim. com o corpinho do pet, e saindo de lá sem ter com quem contar. Caramba. Então eu entendia Me que abraçou ali. quando eles entravam ali no nosso estabelecimento, na nossa empresa, e Sim. eram acolhidos, era o único lugar para eles que eles podiam falar, verbalizar a dor que eles estavam sentindo. Nossa. Inclusive, quando saía do portão para fora, eles já se transformavam, porque Já. eles tinham que entrar no papel de que eu não posso chorar. Nossa. Minha família não pode saber que eu estou aqui num cemitério e crematório para pet. E aí eu ficava incomodada. Não, pera lá. Alguém precisa abraçar essas pessoas, esses tutores que perdem esses animais, né? Sim. Seres de luz. E naquela época, ainda a gente não falava sobre a humanização. Sim, exatamente. A gente não entendia esse laço emocional que tem Sim. hoje os pets na nossa vida. Sim. E eu ficava incomodada. Esse tutor não vai Nossa. mais para casa sem eu poder acolher ele de Preciso forma fazer alguma ampla. coisa pra resolver isso. A E assim, continuidade do cuidado. A gente Sim. olha o cuidado que você teve desde o início de reconhecer que esse era um luto não reconhecido, né? Ali era o único espaço, de fato, que a pessoa podia vivenciar a sua dor por ter perdido um pet. Talvez gente de casa ia criticar, você tá chorando porque perdeu um cachorro? Exatamente. Você tá chorando porque perdeu um gato? Sim. É tão simples, né? Mas ali no seu espaço, sempre desde o início, teve esse cuidado de trazer um espaço seguro para que a pessoa pudesse vivenciar a sua dor. Isso desde o início? Desde o início. Isso que você falou foi bem impactante. E é isso mesmo, né? Eu entendia que quando eles nos acionaram pelo telefone, já fazendo o primeiro acolhimento ali com a família, Sim. entendendo as dores deles, Sim. porque eu vendia o trabalho, o serviço, a prestação do serviço, eu vendia só depois que eu acolhia. Primeiro eu queria entender o que está acontecendo, como foi, eu posso te ajudar. Aí as pessoas falavam assim, quanto que é? Quanto que é? Eu não entrava no assunto quanto que é, porque eu primeiro precisava acolher, Sim. Caramba, quanto cuidado. entender a história. Sim. E era curiosidade minha também, sabe? Que Sim. fez com que eu entendesse esse processo de acolhimento no luto pet, que é totalmente diferente do humano. É, verdade. Imagino que seja. Totalmente. Então, Verdade. às vezes eu demorava cerca de 40 minutos para fazer a Caramba. finalização do acolhimento ali Nossa. e vender esse serviço. Porque eu tinha que acolher aquela pessoa, deixar ela tranquila, calma. Sim. E eu tô falando não de um atendimento telefônico durante o dia, horário de expediente diurno, não. Sim. Madrugada eu fazia a mesma coisa. O telefone tocava, eu Tava acordava, lá, despertava. Nossa. Tá, agora tem uma pessoa precisando de mim. E conseguia fazer o mesmo acolhimento que eu fazia durante o dia. Da Caramba. mesma forma. Não, e só para as pessoas entenderem, Kênia, o pioneirismo do seu trabalho, isso a gente tá falando de quantos anos atrás? O cemitério e crematório da minha família surgiu em 1997. Caramba. Esse ano completa 28 anos. Então, assim, a gente tá vendo que tem um boom, assim, uma explosão do universo de acolhimento pet. Sim. Mas esse é um assunto que você tá falando, já não é de hoje. Há 20 anos. 20? Quantos anos? O meu 20? pai iniciou a falar desse assunto há 28 anos atrás. Nossa. E eu há 15 Há anos 15 atrás. anos.
Há 15 anos atrás, eu entrei para cuidar da empresa da família, a convite dele. Entrei como sócia, inclusive, sócia administradora. E desbravei. Tudo que eu via de inovação, as pessoas falavam, é louca. Imagino. Ela quer colocar ornamentação natural em pet. Caramba. É louca. Não, e assim, a gente tá num momento agora, eu preciso ser um pouco provocativo agora, que a gente tá num momento Sim. que está cheio de pseudo-consultores Isso. se dizendo, eu entendo de pet e vou ajudar a sua empresa, mas pessoas que... Como é que eu posso dizer assim, de uma forma mais fácil? As pessoas que caíram agora, assim, apareceram do nada. Tá vendo uma crescente. E tá se manifestando. Isso. O que acontece? Que eu também tenho visto esse movimento no mercado. É tendência. Sim. Conteúdo teórico não existe. Nem o Sebrae tem um conteúdo teórico de riqueza que faça com que você direcione um projeto, um plano de negócio para você executar. Sim. Muito menos dar direção para um consultor. Sim. Então, assim, eu usei da minha prática, da minha expertise de dores mesmo que eu vivenciei. Que você viveu para ali. trabalhar. O que soma muito, porque a prática, ela é muito diferente da teoria. É verdade. Exatamente. A gente testava tudo. Quando a gente foi implantar, inclusive, o crematório, a gente teve dificuldades que é surreal hoje. Quando a gente conta, as pessoas, não aconteceu isso lá. Não tem como. Não tem como, né? E aí a gente vê essas pessoas surfando no mercado. Exatamente. E trazendo conceitos que não existem às vezes. Que na hora de colocar uma empresa sem pra nenhuma prática, validação. Sem isso. Colocar alguma empresa para prática, ela continua ainda com aquela dificuldade. Isso é interessante você trazer isso, porque uma das coisas mais interessantes que estão acontecendo no meu movimento, na minha profissão hoje da carreira, Sim. são as empresas que às vezes contrataram alguém passou por ali para cuidar exatamente do pet, colocaram para rodar, aí passou 1 ano, 6 meses, o negócio não funciona. E aí estão me contratando para quê? Para recalcular essa rota. Nossa. Imagina. Por aí. E nós estamos aproveitando aqui que a gente está falando aí da sua trajetória há 15 anos, né, que você iniciou aí. O que você acha que falta ser compreendido hoje, assim, a importância do luto pet no Brasil? É até meio, parece que bobo falar. Sim. Mas a fala as empresas ainda não dão o suporte para a validação do luto no Brasil. E quando eu falo isso, é as empresas fazerem movimentos reais para que crie essa ambiência para os tutores de pet falar, realmente eu posso sentir dor, eu tenho um processo de luto, validar esse luto. Validar o luto. Sim. Então a gente vê processos formatados nas empresas para quê? Para prestação do serviço. E qual que é a prestação do serviço da sua empresa? Se você é um cemitério, sepultar animais. Se você é um cemitério e crematório, sepultar e cremar os animais. Mas a validação do luto não está em movimento ainda. Ainda está... E Não a tem um gente... ambiente seguro para os tutores, para vivenciar suas dores e entender de fato que ela é real e precisa, assim como todo luto, ser sentido, ser vivido e ser tratado. Exatamente. O que eu vejo muito são empresas muito bem estruturadas. Nós aqui no Brasil, às vezes as pessoas têm mania, vou para o exterior procurar referências, estão perdendo tempo investindo dinheiro em uma viagem Sim. para um processo que não vai funcionar. Salas de despedidas no exterior, Sim. elas são super simples. É mesmo? Não tem referência como a nossa. Caramba! As nossas salas de despedidas no Brasil são salas de inovação mundial, inclusive. Caramba! Nós somos referência, então. Nós somos referência. Porém, como eu digo para vocês, ainda o luto pet é muito novo em Sim. todos os quesitos. Então, ainda não tem, por exemplo, um pesquisador criando um artigo para falar sobre essas salas do Brasil, Sim. para falar sobre as inovações desse setor. Mas quando começar a ter os artigos, as pesquisas, nós vamos sair na frente. Mas, recentemente, saiu um artigo internacional que mostra que o Brasil é o primeiro inovador no velório online. Caramba!
no velório Caramba, online. que legal. Com a tecnologia de velório online. Nós estamos no primeiro lugar do mundo com essa tecnologia. Nossa. Caramba. Eu fiquei tão feliz quando eu li esse artigo e também o velório online. Dá um orgulho, né, de saber, assim... E que são nós empresas estamos- brasileiras. São empresas brasileiras e que a gente tá conseguindo, assim... porque a gente sempre acha que lá fora é tudo mais bonito, a grama do vizinho sempre é mais É verdade. verde, né? Sim. E às vezes a gente esquece de olhar os movimentos que a gente tá fazendo e o que a gente tá criando aqui de fato, né? Sim. Eu também residi por 10 anos nos Estados Unidos. Caramba, no que período legal. da minha vida. Essa é nova, eu não sabia. Você Sim. morava onde lá? Às vezes a gente era vizinho e nem sabe. Eu cheguei a residir em Nova York e em Legal. Rhode Island, um estado mais pequenininho ali no Sim. norte, sabe? Sim. E eu comecei a vivenciar. Foi quando eu também tive as primeiras experiências com o setor funerário. Foi lá. Caramba. Porque falavam que a gente ganhava muito dinheiro, né, nos Estados Unidos trabalhando no setor funerário. E igual em filme, eu comecei a procurar emprego dentro dessas funerárias. Aí, aquela porta de madeira grandona que você segura Sim. a maçaneta Sim, assim, o sim. negócio bate assim, tem a campainha. Literalmente, eu bati essa campainha e eu olhei e saí correndo. Porque eu falei, não, eu não quero isso pra mim. Não é isso. Mas depois eu fui entendendo um pouquinho mais sobre o setor funerário lá. E como eu tinha muitos amigos americanos, tinha muito relacionamento direto com os americanos, era comum de se ver as urnas de cinzas em casa, tanto de animais quanto de humanos. Caramba. O quanto eles valorizam essa despedida dos pets. Sim. Inclusive, o marido da minha irmã, que é americano, Sim. tem todo o protocolo de despedir dos felinos, que ele tem gatinhos, Sim. com rituais de despedida, com a cremação e todas as urnas bonitinhas lá, no ritual, num memorial dentro de casa. Caramba. Então eu já vivenciava isso lá. Só que não é igual o nosso trabalho. Sim. A experiência que a gente está levando para o tutor aqui é muito Sim. grande. Só que voltando na sua pergunta, uma experiência linda, mas sem fazer o ponto principal, que é a validação do luto. Sim. Quais são os processos que essas empresas estão fazendo e estão precisando fazer a movimentação para realmente acolher esse tutor e validar. Sim. E não é só com uma fala. E qual seria essa fala? Kênia, eu entendo a sua dor. Nós compreendemos o que você está sentindo. Sim. Né? Chega aqui, vamos te abraçar, vamos prestar o serviço. Não é só isso. Precisa criar mais movimentos a respeito disso. Sim. É além disso, né? Além disso. Existe. Eu imagino que quando o tutor volta pra casa, quando ele volta à realidade, ali ainda sentindo toda a dor da perda, sentindo saudade, Sim. vivenciando o luto, mas ali ele já não consegue mais nem ter uma conversa saudável com alguém porque ele não tem esse espaço, né? Não tem. Ele tem que se esconder. Eu passei muito tempo escutando essas histórias e vocês sabem que eu precisei passar realmente pela história, que Sim. foi a minha. Sim, você passou recentemente, né? Gente, eu escutei tantas histórias lindas de relacionamento com os animais, com os pets em casa. Sim. E eu não tô falando só de cachorro e gato, que é o mais comum, não. Aham. Sim. Eu acolhi uma tutora de um papagaio, de um periquito, que ela tinha um laço tão grande com esse animal, Sim. que era surreal. Uhum. Sim. E aí, quando eu escutava as histórias, eu entendia todo o processo, porque eu entrava naquele propósito de escuta, né, ativa. Sim. Quando aconteceu comigo, realmente, o que você está falando é tão real. Quando eu participei da despedida da minha filha ali, e que ela estava linda, e a apresentação, né, do corpinho, a higienização que fizeram, Sim. aquele cuidado todo para ela parecer um bebezinho, né? O meu bebezinho que sempre saía do pet shop, tão lindo. Da mesma forma. Da ali. mesma forma. Eu fiquei muito feliz. Quando deu a hora de ir embora, foi um aperto tão grande, mas foi uma coisa assim tão esquisita dentro de mim e meu corpo respondia. Nossa. O dia seguinte, Sim. que era o que eu mais preocupava, como eu falei pra vocês, os tutores iam, despediam e eu preocupava, quem vai cuidar ali depois? Então aquele dia seguinte é muito terrível. E é involuntário, porque eu levantei pra trocar água, Nossa. Nossa. pra colocar a ração Nossa.
E pior, pra trocar o jornal que já tava limpo, porque ela urinava no jornal. Nossa. O jornal já tava limpo, eu peguei, amassei, joguei no lixo, pus outro. É involuntário. É involuntário. E essa dor é muito grande. Que aí a gente vê que a empresa acolheu, fez aquela despedida maravilhosa, mas agora eu tô sozinha. É. E com quem que eu vou conversar? E eu comecei a conversar. Sim. Graças a Deus eu fui muito bem acolhida porque eu trabalho no setor. Sim. E eu entrei em conflito, inclusive, com essa questão, porque eu agradeci tanto a Deus pelo acolhimento que eu tive de muitas pessoas no Brasil todo, por causa do meu projeto na Instituto Sim. Kênia Camargo. Sim. Só que eu comecei a sofrer, porque eu já sabia que várias pessoas não têm esse acolhimento. Você foi acolhida, né? Você viu a importância que é ter esse acolhimento, mas quantas pessoas não são, né, Kênia? Eu só tive uma pessoa, inclusive psicóloga, que julgou a minha decisão de eutanásia. E ela foi muito cruel com a mensagem dela para mim. Mas como eu já tinha entendimento, aquilo Sim. não me machucou. Sim. Eu tinha consciência do que eu estava fazendo, Sim. que era dedicar o meu último momento de amor incondicional à minha filha. Já que você falou agora, né, da eutanásia, que a gente acompanhou ali você, explica para o pessoal qual foi ali o processo que você passou, até para eles entenderem por que você chegou nessa decisão. Então, desde quando eu trabalhava no início do cemitério e do crematório, eu via muito sofrimento nos tutores devido Sim. à decisão de eutanásia, né? E eu não entendia, não compreendia aquilo. Então a gente ficava, né? Eu nunca julguei, porque esse não é o meu papel, Claro. mas eu sempre Um estado ficava mais neutro. neutro e ficava tentando entender a dor da decisão. Sim. Às vezes você é tão consciente que precisa liberar aquele pet que já não tem mais condição nenhuma na medicina veterinária de seguir, e aí você vai entendendo melhor, porque você tá acompanhando aquele processo todo da despedida. O animal, gente, a minha cachorrinha, em 3 dias ela me disse te amo, todos os dias, nesses 3 dias, todo minuto, e com o olhar ela me dizia muito obrigada Sim. pela nossa convivência e eu estou partindo. Ela me disse, com o olhar. Então eu tenho certeza que vários tutores entendem isso, porém não aceitam. E aí naquele momento eu comecei a ter aquela consciência. Eu sempre consegui conduzir tutores com o meu acolhimento terapêutico, né, que eu faço. Eu me qualifiquei também como tanatóloga. E aí eu consegui entender que era um processo. Eu já tinha investido financeiramente na saúde dela e não estava conseguindo reverter. Sim. Gente, chega àquela situação que você não consegue fazer mais nada, porque a medicina veterinária não tem mais recursos e o corpinho do pet não te responde mais a esses recursos que você está viabilizando. A minha cachorrinha, quando eu anunciei, ela está com câncer. Quando a gente tem essa má notícia de câncer, a gente acha que vai morrer. Sim. Primeira coisa, até o ser humano. Exato. Mas ela não morreu de câncer. Ela morreu porque os rins pararam. Olha aí. E por que os rins pararam? Porque os medicamentos para o tratamento do câncer atacou os rins. Entendi. Entendeu? Caramba. Então, assim, é uma consciência. Sim. A gente precisa gerar uma consciência, inclusive, do apego com eles, Sim. né? Eu entendi o que ela trouxe para vivenciar comigo. E eu entendi que aquele era o momento dela partir. Mesmo Sim. que eu não quisesse, né? A gente sabe que eles têm uma estimativa de vida muito curta. Sim. E Verdade. a minha era maltesa, a estimativa de vida do maltese é 12, 13 anos. Mas eu já sepultei e cremei maltese de 18, que faleceu dormindo, nunca teve nada. Olha. É. Então, assim, é uma coisa muito difícil até de pontuar, Sim. sabe? Sim. E não temos dados nem na medicina veterinária e muito menos no setor É funerário verdade. Sim. para essa questão. Kênia, fala pra gente, nós estamos, igual o Alexandre pontuou aqui, nós estamos num momento assim que o luto pet está em ascensão, né, no Brasil. Qual o maior erro que uma empresa ela pode cometer no momento desse acolhimento ali do luto?
Pet. Pergunta importante, hein? Essa é. Essa vale a prova toda. Então, é a mesma coisa que eu venho reforçando, né? É um movimento, inclusive, que eu iniciei esse ano. Eu escrevi no meu Instagram no dia 1º de janeiro de 2025 que eu vou ver o luto pet ser validado no Brasil, né? E é essa questão. Veremos todos nós. Todos nós veremos juntos. E é essa questão, sabe? Não adianta ter só estruturas maravilhosas. A gente precisa capacitar a equipe o tempo inteiro, né? Na qualificação daquele acolhimento humanizado compassivo, que é uma técnica que eu desenvolvi, um protocolo de trabalho dentro das empresas funerárias. Esse acolhimento humanizado compassivo, além da gente trabalhar a criação de uma ambiência ideal para esse acolhimento do tutor e da família, ele realmente posiciona o tutor num espaço 100% seguro. Então, é uma técnica com um protocolo de treinamento que a gente trabalha todos esses processos. Sim. A validação do luto, ela vai além de você oferecer só uma despedida ali com cerimonial. Não é só uma sala bonita. Com a música, com o cerimonialista. Não é só isso. Não. Vai muito além, muito mais profundo, na verdade. Muito mais profundo. Sim. E o que eu vejo, uma falha muito grande hoje, é o pós. Eu já ia falar Eu não chamo de pós-venda, mas se a gente for pensar como empresa, é um pós-venda. Sim. Mas no setor pet, eu mudo todas as minhas palavras, porque eu trabalho com vocabulário compassivo. O pós-acolhimento em luto pet está triste em todas as empresas no Brasil. E o que é pós-acolhimento? A empresa está entendendo o quê? Que eu contratei um serviço de cremação. Hoje, a entrega das cinzas vai ser daqui 15 dias em algumas empresas, porque terceirizam o serviço. Sim. As que têm o próprio forno conseguem entregar mais de imediato, mas ela acha que pronto, acabou. E aquela família tá ali sozinha. E Ou seja, é um serviço de bate pronto, é um serviço avulso. É. Eu não tenho contato com a empresa, eu contratei um serviço de cremação, vai ser cremado, toma aqui suas cinzas, se vira. Isso. É isso. E aí, essa falta de pós-acolhimento está fazendo com que as empresas percam esse cliente, esse tutor. Não fidelizem. Eu sou a tutora que tinha uma, mas eu posso daqui a pouco arrumar outra. Exato. A E empresa não fez pós-acolhimento. E aí? Verdade. E se eu arrumar outra, vai vir você que tem uma nova empresa, tudo lindo, maravilhoso. Exatamente. Está vendendo um plano, me chamou atenção, porque aqui não me fez o acolhimento, eu vou automaticamente comprar o seu plano. Exatamente. Você está me cativando. Sim. Então, está muito falho esse pós-acolhimento. E assim, essa é uma questão que a gente tá tratando aqui do acolhimento aos tutores, mas eu preciso falar que eu sou vendedor e eu vejo essas questões comerciais com muito cuidado, assim. Isso que você falou é muito real. A partir do momento que eu tenho esse cuidado com a família de fato, eu não gero mais um cliente, mas eu gero ali uma comunidade de fato, né? Isso. E ali toda a rede de contatos daquela pessoa, toda a rede de acesso daquela pessoa, quando precisar de um atendimento pet, vai procurar eu quanto empresa que estou cuidando daquela pessoa que passou por um luto. Uhum, então, comercialmente, isso é um cenário muito melhor, além de você fazer um trabalho muito mais efetivo no cuidado dessa pessoa de fato, né? E você, como vendedor, entende também que as empresas estão sem braços ou estão sem algum protocolo de gestão para esse pós-acolhimento. Muito! Né? Eu vou mais pelo segundo, porque às vezes a gente vê empresas gigantescas com muitas pessoas na equipe e aí não tem um direcionamento para esse segmento do pós-acolhimento. Sim. E aí a gente vê que é vago. Sim. Só prestei o serviço e vendi. Não funciona. Com o luto pet não funciona. O humano não. Eu tenho um plano hoje que tem 15 pessoas dentro de um plano. Sim. Eu sempre vou precisar de você porque eu vou continuar com esse plano. Verdade. Né? Se você ainda me dá benefício, ou não também, né? Porque tem gente também migrando para outras empresas porque deixaram de dar atenção, ou aconteceu Sim. alguma coisa ali na despedida que não foi agradável, etc. Mas o pet, gente, ele é muito relacional. E essa questão de realmente você cria uma comunidade, quando eu saí da empresa, porque eu desvinculei da empresa como diretora, né? Sim. Sim. E
para fazer o meu trabalho solo, profissionalizar empresas no Brasil. Então, eu saí da empresa familiar e tô sozinha no meu segmento. O quanto de tutores que comunicam comigo até hoje, e aí eu notei, não, eu não contratei, eu não tinha clientes, né? Sim, eu não vendia serviço. Eu criei realmente uma comunidade, Sim. que as pessoas me respeitam, têm vontade de falar comigo, não é necessidade, é vontade. De trocar algumas ideias comigo. Gente, eu recebo fotos de tutores que eu atendi há 15 anos atrás. Caramba. Olha meu novo filho. Olha isso Caramba. daqui. Olha o que ele tá fazendo. Eu recebo vídeos. Com você a comunicação fica fácil. Eles sentem essa, né? Se eu quiser vender o meu produto para esse tutor, eu vou vender Vai novamente. Com certeza. Porque ele criou esse relacionamento comigo automático. E por quê? Porque eu dava atenção. Você saiu de empresa para a pessoa que eu posso confiar quando alguma coisa acontecer Sim, com o meu melhor amigo, com o meu filho, com... verdade. Enfim. E te confesso, e nem quando eu estava dentro da empresa, sendo empresa, é claro que a gente precisa pensar como empresa, Sim, etc. Sim. Eu era muito empresa, não. Eu sempre tive o coração muito, muito fraco. Teve, inclusive, uma chacina que, uma época, com os animais, mataram mais de 70 animais. Caramba. E eu olhava aquela notícia e eu chorava compulsivamente, era de Meu madrugada. Eu tava com insônia e assistindo aquilo no Instagram. De repente, tinha uma veterinária, amiga minha, que tem 8 jazigos lá no cemitério, e ela que estava à frente da situação. Mandei mensagem para ela na hora. Como que vai fazer com os corpinhos? Ela falou, a gente não sabe. Nossa. Estamos todos desesperados. E pensa, como que você pega 70 corpinhos e faz uma vala e joga todo mundo ali? Não tem como. Aí ela falou, acho que a gente vai fazer uma vala e colocar tudo junto. Eu falei, não vai não. Nossa. Pode movimentar? Traz todos pra cá. Gente, eu vivi... É como se eu estivesse vivendo aquele caos de pandemia, quando Sim. quando os laboratórios Sim, humanos sim. estavam cheios de corpos de gente, aquela loucura. Mesma coisa eu vivi com essa Caramba. chacina. Meu Deus. E eu fiz a cremação de todos os pets que foram assassinados gratuitamente. Nossa, Caramba, terrível. aqui. Caramba. Gratuitamente. E dei todo o apoio, sabe, para essa Sim. protetora, que depois, na verdade, descobriram que uma outra protetora que envenenou Deus. os pets. Nossa. Mas foi uma coisa triste. Então, assim, eu agia como empresa, mas também fazia um papel que tocava meu Muito coração social. para a sociedade, sabe? Sim. Era necessário. E era muito bonito. Então, eu criei amigos. Eu não tinha clientes. Eu tenho até hoje amigos. Tem até hoje, né? Tenho. Alexandre, acho que a gente precisa fazer uma pausinha rapidinho aqui, que nós precisamos agradecer as pessoas. Vamos pegar o que ela falou. Que é Exatamente. o seguinte, nós temos aqui nossos incentivadores, mas eu faço um gancho do que ela falou, que não são pessoas que nos ajudam, não são empresas, vai muito além disso. São nossos verdadeiros amigos. Exatamente. E é quem faz essa porra toda acontecer. Sendo bem sincero, sendo bem franco, tá? Nós temos muitas pessoas, muitas empresas sérias que caminham ao nosso lado, Exatamente. né? Nós precisamos agradecer, sem dúvida nenhuma, pelo apoio, porque o Papo Funerário, como todos sabem, é um podcast itinerante. Então a nossa ideia é rodar esse Brasil aí, mostrando para as pessoas. Logo, logo vamos estar na sua cidade, hein? Exatamente. Então nós gostaríamos de agradecer aqui Castiçais Araçatuba, Last Wish, Tanarte, Morada do Verde Morada do Verde, Intu. e a Lola Clube de Benefícios. Isso. Tá passando aqui pra vocês, dá pra vocês acompanharem aqui. A gente fez questão de parar um pouquinho pra agradecer a todos, falar o nome de todos aqui, porque sem dúvida nenhuma, sem o apoio de vocês, dos nossos incentivadores, não seria possível esse podcast Exatamente. estar acontecendo aqui hoje. E assim, a gente tem muito a agradecer, porque são pessoas que, de fato, além de viabilizar que isso tudo aconteça, são pessoas também que estão ajudando a democratizar as informações
importantes do setor funerário e que a gente traga cada vez mais convidados importantes. E nós estamos falando aqui com a Kênia, que é do Luto Pet, e todas as nossas empresas que nos apoiam aqui, a gente tem a Asas, que é de fornos, né? Tem a Asas, tem a Tanat, então todas essas empresas já atendem também, né? O Luto Pet. E eu gostaria de te perguntar o seguinte, eu acho que é uma dúvida também, pode ser que seja uma dúvida dos seguidores, em relação, você hoje faz consultoria, né? Nós vimos aí que você agora já iniciou o seu movimento no Assembra Sincep, que é o sindicato. Inclusive, não é só... Precisa contextualizar mais o pessoal sobre isso. Ela está à frente do Comitê PET. Você tem importância do nível disso? Nós estamos à frente da pessoa que... É a professora. É a professora. E que, com razão, merecidamente merecido o lugar que você tá, assim... Eu preciso ser muito sincero agora, muito sincero. Eu tenho uma admiração enorme por você, te conheço já faz... muitos anos, não dá nem pra contar nessa mão aqui. Alguns anos. E muito merecido essa posição que você tá agora à frente do Comitê PET. E eu acho que você tem muito a ajudar as empresas do setor PET nesse nosso Brasil, nesse nosso país. Com certeza. O comitê, né, PET, ele surgiu do desejo da Tatiana, diretora da Assembra, Sincep, né? Íntimo, tá, gente? Tati. Ele surgiu dessa vontade, porque as empresas associadas ao sindicato já cobrava algum posicionamento devido à evolução, né, do luto PET no Brasil. E quando a Tati me chamou, né, com indicação, inclusive, de uma queridíssima, que é a Luciane França. Luciane França, lá do Alfa Campus? Do Alfa Campus. A gente conhece. Um beijo, Lu. E do Alfa Pet, que inclusive a gente fez uma consultoria linda quando ela foi inaugurar o Alfa Pet. Ela foi e falou com a Tati, olha, conversa com a Kênia, que ela é referência, ela vai te dar um suporte aí. Caramba. E eu e a Tati tivemos uma conexão muito especial. Falou que era para desenvolver alguma coisa pro PET, já toca meu coração. E aí, quando veio a ideia do Comitê PET, eu falei assim, agora é um movimento no Brasil, nacional, que a gente vai conseguir trazer mais perto essa ideia de validação do luto. Sim. E não só isso, porque o sindicato ele tá para trazer outras questões grandes no setor. Sim. E uma das metas é o quê? As leis. Não existe legislação federal, municipal, estadual sobre as questões no luto PET no Brasil. Não é nada regulamentado. É até bom você falar isso, porque eu quero começar... eu vou abrir agora um cemitério PET. Eu não tenho as leis... É bom você falar isso, porque muita gente está iniciando, né? Não, e tem gente assim... Você já deve ter visto isso muito mais que eu. Tem gente que às vezes compra um lote... Sim. Porque assim, a cabeça da pessoa, né? Eu compro um lote, faço um jazigo aqui de 25 por 40, meu lote tem 360 metros, eu vou ganhar aqui. A pessoa pensa só em dinheiro. E não é assim, vai muito além. Tem questões muito complexas, não é isso? E isso, inclusive, a gente já tem algumas empresas no Brasil que já estão com problemas seríssimos. Caramba. Tem um cemitério que abriu, se eu não me engano, no Mato Grosso. Eu esqueci o estado, desculpa. Depois eu pesquiso e coloco lá nos comentários para vocês. Sim. Ele foi embargado. Ele já estava em operação. Houve uma denúncia e o Ministério Público fechou ele. Por quê? Justamente isso. Eu tenho um terreno, eu vou fazer umas covinhas aqui... e vou começar a operar. Não tem lei que me impede nada. Como que o empresário hoje monta um negócio do PET? Eu vou visitar eu vou visitar outro, ele faz assim, ele faz daquele jeito. Quantas pessoas no Brasil me visitavam aqui? Caramba. E aí a gente conversava um pouquinho, mas achava que era só copiar o meu negócio. E não é. Não é porque assim. A minha legislação aqui municipal e a qual eu lutei para fazer o empreendimento funcionar, mesmo que não tenha lei do PET, é diferente em outro estado. Claro. Esse cemitério está embargado.
Porque ela não aprofundou os jazigos na medida correta e não fez estudo de lençol freático. Caramba. Que é uma questão ambiental seríssima. Importantíssimo. Tem também umas empresas começando. Eu tenho uma casa de campo. Vou pegar o jardim ali, vou fazer um cemitério Não é assim, né? e comprar um forno. Não é assim. Não é porque não tem lei que eu vou fazer de qualquer maneira. Sim. Então, eu entendo que o quê? Hoje, qual que é o protocolo mesmo quando eu quero implantar um negócio pet? Que seja cemitério ou crematório. Cemitério, na verdade, eu vou falar que tá muito difícil. Tem alguns estados que é impossível abrir. Inviável. Não dá viabilidade. Então, a gente tem que se preocupar com as leis que existem do humano e seguir aquele protocolo. Quando você chegar na prefeitura da sua cidade, vai argumentar baseado no que existe do humano. É do humano, então. Porque não tem nada do pet. Mas o comitê, ele vem trazendo essa meta da gente tentar fazer algumas normativas, tentar fazer alguma movimentação para o segmento. Para quê? Para que a gente consiga chegar no federal. Né, fazendo movimentos no federal. E eu não posso falar ainda. Nossa. Mas Conta. Eu só vou dar um spoiler. Em Belo Horizonte. Está saindo uma legislação municipal sobre luto pet que teve o meu movimento. Nossa. Caramba. Aguardem que vem novidades aí. E daí você tira a importância de uma pessoa com essa expertise estar à frente de um comitê, porque assim, o comitê é o que gera toda a representatividade pro setor. Sim. Eu, como empresa, sei lá, eu sou uma empresa pequena lá do Nordeste. Eu não consigo movimentar o governo federal para fazer... Mas quando a gente se junta, quando a gente tem um comitê que nos dá representatividade... Vira o jogo. A gente consegue as normativas, a gente consegue regularização, a gente consegue legislação sobre os temas. E compreender o que está em dificuldade em cada empreendimento participativo e levar as melhorias e o aprimoramento para o setor. Né? Porque não tem como mais o pet ser teste. E o que aconteceu foi isso. No início, quando começou esse movimento, a funerária fulano de tal tem, eu também vou fazer. Aí fizeram o quê? Eu chamo de puxadinhos. Aí vai... Né? Sim. Arrumaram um quartinho que estava sobrando ali na empresa. Esse aqui vai ser o meu atendimento pet. E sem noção nenhuma do atendimento pet. É bom da gente falar nisso aqui, porque não é só começar. Vem cá que eu vou começar aqui. E até porque quando você fala de empresas que estão embargadas aí porque não cumpriu, né? Você vê que as pessoas ali já começou errado, que você não está se preocupando nem com o meio ambiente. Exatamente. Né? Já começou errado. Então a chance de dar errada é grande. Não teve estudo nenhum, né? Não teve embasamento nenhum para fazer. Antes de 2012, não havia legislação ambiental. Depois de 2012, surgiu a nova legislação ambiental federal e nos municípios. Então, era obrigatório o cemitério se enquadrar. Até hoje, tem cemitérios, inclusive humano, tentando se enquadrar. Caramba. Eu lutei 3 anos para ter o licenciamento da empresa. Deixei um licenciamento até 2030 para o cemitério e crematório da minha família. Caramba. Mas eu não pagava. Eu não só pagava, tive que investir, sim, numa empresa de consultoria especializada e que, inclusive, me trouxe inovações para dentro da empresa para a sustentabilidade do cemitério. Sim. Porém, eu não só pagava a empresa, não. Que dia que vai ter reunião lá do Conselho do Meio Ambiente? Eu sentava lá dentro da reunião. A empresa falava, né? A minha empresa de consultoria argumentava e o conselho debatendo. E eu estudava para estar ali dentro daquela reunião e debater sobre os meus pontos que eu queria lutar para validar o meu empreendimento. Então, eu só não formei engenheira ambiental. Mas uma participação muito ativa. A minha prática de manter o estabelecimento ativo e legalizado, ela me deu uma experiência, assim, que Agora eu quero aproveitar que a gente está aqui nesse bate-papo incrível, nessa conversa que o setor realmente precisava ter. Quando a gente fala de meio ambiente, já vem logo a cremação.
em mente, né? Que é ecologicamente, sem dúvida nenhuma, a cremação hoje é o que as pessoas estão mais optando. Agora, nós temos essa questão, cremação, incineração. Qual que é a diferença? Quem é que... Explica pra gente, porque assim, eu acredito que tem muita gente que não sabe a diferença. Às vezes acha que é uma coisa só, né? E assim... tem uma que é até mais barata do que outra pessoa. Eu vou nesse aqui que é mais barato, mas talvez não entende as diferenças e o final disso tudo, né? Sim. O que acontece? Eu, inclusive, falo nas minhas consultorias, né? Sim. Eu questiono quem é o maior concorrente hoje do nosso setor funerário PET. Nós temos 2 grandes concorrentes, na verdade. As empresas assim, é a empresa do fulano de tal, que tá fazendo mais do que eu. É a empresa que montou ali uma estrutura que eu não consigo nem competir com a dela. Sim. E vem inúmeras respostas. Quase ninguém, assim, 1% até hoje acertou. Uma pessoa. O pior concorrente hoje do segmento funerário PET é a incineração e o quintal. Caramba. Nossa. A incineração e o quintal. Caramba. O que é incineração? A incineração é um processo técnico Sim. de queima do corpinho do animal com o lixo hospitalar. Nossa. Caramba. Então, ou seja, resumindo isso tudo, é um descarte. Exatamente. Antigamente, a gente aqui na nossa região em Belo Horizonte, a gente tinha os lixão. Sim. O descarte era feito pelos lixão. Sim. As empresas de incineração chegaram porque é um investimento em um meio de trabalho para a sociedade, que também é válido, tá, gente? Sim. Não me entendam errado. Sim. E por que elas chegaram? Porque as clínicas, os hospitais, os estabelecimentos de saúde precisam descartar os resíduos de forma correta. E o processo de queima, não crema, o processo de queima desses resíduos é o ideal. E Entendi. é ecologicamente o mais correto. Porque os aterros sanitários, lixão, eles não podem mais existir. Então, eles estão minimizando, inclusive, esses aterros. Existe um lá em Betim, mas ainda assim não é mais utilizado tanto para corpos de animais ou lixo hospitalar. Sim. Ok? Sim. Quando uma clínica abre o estabelecimento, vou na prefeitura fazer minhas normativas de regularização desse empreendimento. Uma das exigências é: como que você vai descartar esse resíduo? Qual que vai ser o protocolo do seu resíduo? Sim. Contratei uma empresa de incineração. Então, a primeira coisa, tem que apresentar na vigilância sanitária que tem um contrato com essa empresa de incineração. Ok? Por isso, os corpinhos são destinados para incineração. Porém, há uma concorrência desleal nesse contexto. Sim. Quando eu falo que esse trabalho de incineração é um papel importante para a sociedade, porque a sustentabilidade, o resíduo, ele precisa ser bem cuidado. Porém, quando a gente fala de despedida PET, de encerramento do ciclo de vida do meu filho PET, é injusto. Sim. É injusto o setor do meio veterinário, que são os primeiros, chamo também de facilitadores do luto, Sim. do acolhimento, É válido. estar de frente de você na sua despedida e ainda te orientar de forma correta. Não te dá a opção ali de ter uma despedida digna, né? Ele tira a sua oportunidade de se despedir. Sim. Enquanto você falava aí, é impossível a gente não associar as coisas, né? Eu tenho 2 gatas lá em casa. E eu fiquei pensando assim, eu, como tutor, não quero nunca que as minhas gatas sejam tratadas como resíduo. Resíduo é resíduo. Essa é a palavra, né? Eu não quero que seja... eu quero que tenha todo esse cuidado, esse acolhimento, que as cinzas sejam me devolvidas, que eu possa fazer algo significativo com elas. Enfim, eu chego a dar até um negócio assim na gente saber que tem tutores que às vezes seus pets são descartados com resíduo. Verdade. E o pior, por falta de conhecimento. Caramba.
O setor veterinário, não culpando eles também, não aprendem a falar sobre o luto. Eles não têm na grade de medicina veterinária o luto. Porém, eles também não sabem empregar melhor essa contextualização da fala nesse acolhimento. Sim. E por isso acaba criando o quê? Uma solução desse resíduo para ele. Então, o que está incorreto, incoerente nesse mercado da incineração e por que ela é um potencial hoje, um número muito grande, mais de tutores que fazem a incineração e também um quantitativo incorreto, porque eles são enganados, na verdade. Verdade. Não é uma decisão consciente, é sem ter conhecimento, é inconsciente. Porque alguns profissionais, isso é relatado pelos tutores para mim, tá, gente? Sim. Eu tenho meu instituto, eu escuto tutores até hoje, todos os dias. O profissional me acolheu e falou que é uma cremação do município, que é uma cremação pública. Nossa. Então ainda ele muda o nome, porque se eu trazer a palavra incineração, como que eu vou explicar para esse tutor? Sim, então o que a gente está fazendo? A gente precisa criar uma forma melhor de contextualizar essa palavra e levar a verdade para o tutor. Sim. Se o tutor realmente, porque a gente tem inúmeros tipos de tutores. Sim. E tem aquele tutor que ele realmente não vai preocupar com o corpinho do pet. Sim. Ele vai deixar ali na clínica para ser esse tratamento de resíduo mesmo, e tá tudo certo. Ok, né? E qual a sua visão em relação, assim, não seria o caso de ter uma união do setor funerário ali buscando mais uma aproximação com essas clínicas de repente, até porque... Deveria ser, assim, mais próximo, né? Porque eles, às vezes... Bom, por exemplo, eu imagino que uma pessoa hoje... Vou chamar uma pessoa de leigo, uma pessoa que tem o pet, e o pet faleceu... Talvez não vinha na minha cabeça, hoje isso tá melhorando, mas talvez não viesse a ideia de um cemitério. Exatamente. Talvez eu ligaria numa clínica, que é a clínica que eu já trato o meu pet, pra saber o que eu faço. Então, e muitos pets já estão na clínica, né? Exato. E nós, como empresas funerárias, empresas do setor pet, a gente tem que estreitar esse laço com as clínicas veterinárias? Olha, e esse movimento que eu estou tentando fazer. Na verdade, quando eu entrei na empresa, no cemitério e crematório que eu direcionei, né, da minha família, sim, o primeiro movimento para parcerias com clínicas, eu comecei a criar estratégias diferentes. Porque como que era essa parceria? A parceria era, vamos fazer uma proposta de bonificar essa clínica uma porcentagem de 10% do valor desse cliente, que não é um cliente de banco de dados meu, bonificava. E deixava o material gráfico ali, né? Um panfleto, alguma coisa para ser divulgado. Porém, as empresas não gostavam desse material gráfico, né? Sim. E aí acabava a gente não conseguindo fazer essa parceria 100%. Porque outras empresas foram chegando e ali estava o meu panfleto, estava o de todo mundo. Sim. Qual que é o novo formato hoje de parceria? As clínicas estão com problemas em acolhimento da família e estão entendendo que precisa acolher melhor. Sim. Para acolher melhor, é preciso eles criarem uma ambiência. Lembra que eu falei para vocês da ambiência, de criar um espaço seguro? Eles estão criando espaços seguros para os tutores encerrar esse ciclo ali dentro. Tanto para o processo de eutanásia, em primeiro lugar, quanto para eles encerrar o acolhimento que teve ali no óbito, num processo mais delicado. Então, estão iniciando com protocolos de salas de despedidas dentro das clínicas. Eles já estão chamando de salas de despedidas, mas eu ainda não considero como salas de despedidas, e sim como um ambiente acolhedor para um processo mais delicado. Mas isso alerta também o segmento funerário a movimentar novas estratégias para essa parceria. Por quê? Clínica cuida da vida, o setor funerário que cuida desse acolhimento do óbito e do luto e do tutor. Se a gente deixar a clínica também tomar a frente de cuidar do óbito, nós vamos ter... Nós estamos perdendo mercado. Nós estamos perdendo o mercado. Mas, se não melhorar essa estratégia, não vai conseguir. O ideal é entender qual é o protocolo das salas de despedida, fazer parcerias, levando o nome da empresa para dentro das salas de despedidas. Nossa, hein? Como se fosse uma empresa a administrar aquela salinha ali e aquele acolhimento total. Caramba, que legal. Muito bom. Já estamos aqui
Já passou 50 minutos? Já passou. E assim, eu só lembro daquela música não sei se é do Roberto Carlos, quando a gente tá entre amigos, uma conversa boa, o tempo passa, você nem vê. E é isso que a gente sente sempre quando tá nós três, assim. É verdade, não é isso? É verdade. Kênia, conversar com você é sempre uma aula pra mim. Eu aprendo muito com você, muito mesmo. Eu queria, assim, que você resumisse numa única frase que é o luto pet no Brasil, como tá. Eu queria que você desse, assim, uma explanada, numa única frase, você pudesse resumir tudo. Como seria? O luto pet no Brasil é a validação do amor incondicional que o tutor tem pelos seus seres de luz. Uau! Nossa! Uau! Caramba! Fechando com chave de ouro. Caramba! Eu me emociono. Muito obrigada, meus queridos. Não só você. Nós que agradecemos. Pra gente é sempre uma honra ter você com a gente aqui. Falar com você sobre luto pet, igual o Alexandre falou, é sempre uma aula. E além disso, que a gente vê que você tem amor, né? Não é um negócio, você tem um amor, né? Apesar de que também seja, né? Porque você hoje é consultora, você é mentora, você é professora. É uma gestora. É uma gestora. Mas a gente vê amor nos seus olhos quando você fala. E isso passa pra gente, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigada por ter topado. Quando ela fala dos tutores que ela acompanha, quando ela fala do instituto dela... Dá pra ver daqui, eu não sei se deu pra ver na câmera, o olhinho dela chega a brilhar. Chega a brilha, sim, chega a brilha. Então é isso, muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente nessa conversa que de fato o setor precisa ter. Sem dúvida nenhuma, eu acredito que muita gente que tá nos assistindo, sim, né, se tiver dúvida, a Kênia tá nas redes sociais aí ativamente, ela vai deixar pra vocês aqui as redes sociais. E é isso, obrigada de coração por ter topado. Exatamente. Kênia, e assim, se eu quiser te encontrar... Eu sei seu telefone, eu sei onde é que te acha. Mas eu tô aqui agora assistindo. Eu tô aqui agora assistindo esse vídeo. Eu não sei onde é que eu te acho. Eu quero conversar mais com você. Eu tô com minha empresa aqui precisando de uma atenção. Como é que eu faço pra te achar? Olha, eu tô no Instagram, Kênia Camargo Consultoria. Esse é um Instagram que eu trabalho mais com segmento funerário, sim, né? Cemitério, crematórios e funerárias. E eu tenho o Instituto Kênia Camargo, onde eu faço acolhimento a tutores de pet e faço esse movimento de conscientização para a validação do luto pet no Brasil. Muito bem. Então é isso, estamos finalizando aqui mais um episódio, esse episódio incrível onde nós falamos aqui do luto pet no Brasil, né? Eu tenho certeza que muita gente tá ansiosa aguardando aí esse episódio. Exatamente. Estamos encerrando aqui mais um episódio e acompanhe nas redes sociais que nos próximos... Estamos por aí. Estamos por aí. Tranquilo, porque é o seguinte, esse acabou agora, né? Mas terça-feira que vem, meio-dia, no horário que provavelmente você vai estar almoçando, mas você vai dar uma paradinha. Vai estar lá, tá? Terça-feira, meio-dia, tem mais um episódio. Obrigado demais pela participação de vocês. Obrigada, Kênia. Show. Gratidão.